Olá! O Iluminuras de hoje apresenta uma obra que mostra a história do Supremo Tribunal Federal. Explica as atribuições e competências do STF, o perfil de cada ministro, os efeitos de uma decisão da mais alta Corte de Justiça do país e revela por que o Supremo hoje é tão importante na nossa vida. Eu converso com o desembargador e escritor Edilson Vitorelli, autor do livro Qual Ministro Eu Sou? Vitorelli foi procurador da República, é professor de graduação, mestrado e doutorado em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, desembargador do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Também é autor de inúmeras obras jurídicas sobre direito processual civil. E neste livro aposta em um público novo, os leigos, aqueles que querem conhecer um pouco mais do Supremo Tribunal Federal sem linguagem técnica, longe do juridiquês. O livro Qual Ministro Eu Sou indica que a era do cidadão desinteressado pelos rumos do país ficou para trás. O autor garante que hoje os nomes dos ministros do Supremo são muito mais conhecidos. Nós temos a ministra Carmen Lúcia, nós temos o ministro Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Barroso, Toffoli. Viu que o Dino vai ser agora, né, o ministro do STF. Se o termômetro das ruas confirma a constatação do autor, será que, além dos nomes, as pessoas sabem quais as atribuições e competências dos ministros? Esse trabalha, né, para em prol do povo, do estudo. Julgam os atos, né, correspondentes ao que vem da esfera de baixo, né, se procede ou não. Na minha opinião, eles fazem as leis e faz com que elas sigam, né? O livro apresenta a radiografia completa dos ministros e do funcionamento do Supremo. O autor faz um resumo de casos decididos pelo STF e que mudaram as nossas vidas e os rumos do país nos últimos anos. Desembargador, muito obrigada pela participação, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu estou curiosa para entender como um professor, desembargador, escritor que sempre se dedicou a obras jurídicas sobre processo, né? O senhor opta por uma linguagem para leigos e para apresentar o Supremo para o grande público. Qual foi o ponto de partida para qual ministro eu sou? Essa é uma história muito curiosa. Eu estava mexendo na internet e achei um quiz que foi feito pela revista Veja, lá por volta de 2016, 2017, que tinha esse título, Qual Ministro Eu Sou? E eu mexi no quiz e achei muito curioso que você respondia a perguntas sobre qual era a sua opinião sobre determinados assuntos que o Supremo tinha julgado e o resultado lhe mostrava qual era o seu grau de alinhamento com cada um dos ministros do Supremo. Aquilo me chamou muita atenção porque quando eu entrei na faculdade, nem os estudantes de direito sabiam quem eram os ministros do Supremo. Era pré-internet, a internet começando, e aí me pareceu curioso que o grande público tivesse numa publicação voltada não ao público técnico, mas ao público leigo, um interesse em se identificar mais ou menos com algum dos ministros do Supremo. E aí eu falei, poxa, mas ao mesmo tempo, a reportagem, o quiz, não te dá nenhum background, ela não diz exatamente nada, nem sobre os casos, nem sobre os ministros. Era quase um quiz como qual super-herói você é, alguma coisa assim. E eu falei, acho que aqui tem espaço. Há um interesse social legítimo em entender o que o Supremo Tribunal faz e por que ele está mudando a vida de tanta gente, em tantos casos, em tanto tempo. O senhor dividiu em 4 etapas, né? O senhor apresenta ali a história, curiosidade, daqui a pouco eu quero que o senhor conte algumas, e a estrutura mesmo, a dinâmica do tribunal, né? Explica pra gente como é que é a divisão dos capítulos. A ideia é exatamente essa. Ele não é um livro de fofocas do Supremo, né? Não seria do meu feitio. Ele é um livro sobre o que o Supremo é, quem ele é e o que ele faz. Então, o primeiro capítulo é sobre a história do Supremo, como que ele se constituiu lá no início da nossa República, sobre a herança do Tribunal do Império, como que ele se desenvolveu ao longo das diversas constituições, até chegar em 1988. O segundo capítulo é sobre o que o Supremo faz, porque muita gente até sabe o que ele é, mas não sabe o que ele faz, que tipo de caso ele julga, por que ele julga um caso, por que ele não julga outro caso.
O terceiro capítulo é quem são efetivamente os ministros do Supremo, quem os indicou, de onde eles vieram, qual é a sua história de vida. E o quarto capítulo é uma discussão de casos. Eu analiso alguns casos que o Supremo julgou e ofereço ao leitor o mesmo quiz da Veja. Leia agora os casos no livro, entenda os casos de verdade, porque lá no quiz a ideia era apenas a sua opinião genérica, mas sem entender muito o caso. Entenda os casos e aí sim você vai poder saber qual ministro do Supremo você é de verdade. E por que o Supremo muda, de fato, as nossas vidas? Ele tem esse potencial, né, de mudar os rumos do país, no que se refere à economia, à política, a questões sociais, porque a nossa Constituição é muito ampla, então o Supremo julga praticamente tudo, né? Sim. E aí o senhor aborda isso no livro Sim. com temas de grande repercussão. Quais? Eu abordo um pouco, obviamente, a Lava Jato, que é o grande caso que o Supremo julgou aí talvez da última década, mas também você tem a questão de acesso a medicamentos pelo SUS, caso que ainda está voltando para o Supremo resolver um pouco mais. Você tem questões até simples da vida cotidiana, às vezes a gente fala, acha que o Supremo só resolve coisas imensas, mas tem, por exemplo, um caso sobre responsabilidade dos estacionamentos de shoppings pelos furtos e danos acontecidos dentro do shopping. Esse fenômeno de um Supremo que julga tudo não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. O Judiciário e as Supremas Cortes, em particular, por serem a cúpula do Judiciário, vem intervindo cada vez mais, pela simples razão de que a nossa vida hoje é muito mais dependente do direito. Quando as pessoas viviam em comunidades pequenas, rurais, as tradições, os costumes, as relações pessoais resolviam muitos problemas. Hoje não. Hoje quase todos os nossos problemas são resolvidos juridicamente. Em 1988, o nosso constituinte optou por fazer uma Constituição muito ampla, que garante muitos direitos. Acabei de falar sobre os medicamentos, sobre o acesso ao SUS, que todos nós agora, né, vivemos tanto o SUS na pandemia, fomos vacinados pelo SUS, tivemos hospitais do SUS, tivemos tanta coisa feita pelo SUS. O SUS é uma construção de 1988, e às vezes as pessoas esquecem disso. Antes de 88, a saúde no Brasil era vinculada a estar empregado, era o INAMPS, ou nos estados, alguns institutos, mas você tinha que ter emprego. Como a gente vive num mundo do imediato, às vezes a gente perde um pouco a noção histórica do quanto a Constituição construiu em tão pouco tempo. Agora, toda a Constituição é feita de normas abertas. Ali há um texto. Agora, como que esse texto vem para a vida? Alguém vai ter que aplicá-lo. Todos nós o aplicamos um pouco. A gente aplica na nossa vida cotidiana, o executivo aplica, o legislativo aplica. Mas na última hora, no momento final, quem a Constituição chama para ser o guardião de suas próprias normas é o Supremo Tribunal Federal. O senhor acredita que a partir de 1988, até por essa abertura, o Supremo ganha um protagonismo maior, mas as pessoas só aprendem mesmo os nomes de quase todos os ministros a partir da última década, né? Esse foi um fenômeno que ganhou mais força. A que o senhor atribui a isso? Eu diria exatamente que sim. Ao longo dos anos 90, o Supremo era bastante desconhecido ainda, era um Supremo muito mais tímido em muitos aspectos. E aí, a partir do início dos anos 2000, o Supremo começa lentamente a se mostrar. A influência do Supremo passa a ser sentida cada vez mais na vida das pessoas a partir das ações que foram ajuizadas depois de 88 e que depois estavam sendo julgadas por aí no final dos anos 90, dos anos 2000, o Supremo era um tribunal muito mais lento do que ele é hoje nesse período. E aí as pessoas começaram a sentir isso, a mídia, obviamente, começa a divulgar, e aí você tem um movimento cíclico. Ao mesmo tempo que a mídia divulga, o Supremo também se preocupa em divulgar as suas próprias decisões. Na verdade, essa é a terceira fase de um movimento do Supremo, né? O Supremo sempre se preocupou com comunicação. Acho que o primeiro grande comunicador do Supremo Tribunal Federal foi o ministro Vitor Nunes Leal, que foi quem criou o Instituto das Súmulas, lá no final dos anos 60. Quando eu explico para os meus alunos o que é súmula, né, eu digo a eles que súmula é um nome bonito para resumo. A súmula é só um resumo do que o Supremo já tinha decidido e que lá nos anos 60, o ministro Vitor Nunes
inclusive formado na minha universidade, na Universidade Federal de Minas Gerais, o ministro Vitor Nunes, novato no Supremo, não sabia a jurisprudência do Supremo, falou, olha gente, vamos fazer um resumo aqui, porque nem eu estou sabendo, imagina o pessoal aí. E a súmula se torna uma grande estratégia de comunicação. Anos depois, o Supremo cria uma segunda e mais ampla estratégia de comunicação com o público jurídico, que são os informativos de jurisprudência, que todos nós lemos, estudamos, quem estuda para concurso estuda isso loucamente. E aí, a terceira fase é a comunicação com a sociedade em geral. Aí, na metade da primeira década dos anos 2000, o ministro Marco Aurélio cria a TV Justiça, a Rádio Justiça, e aí a gente começa uma fase, na minha opinião, muito positiva, embora haja opiniões divergentes sobre isso, mas na minha opinião, muito positiva, de um Supremo que passa a se comunicar não só com o público especializado, que somos nós, mas também com todo mundo, com os destinatários da decisão, com as pessoas cujas vidas vão ser mudadas pelas decisões. Mas isso gera um desafio de comunicação, que é como falar, que é o mesmo que eu enfrento no livro, como falar com o público em geral sobre temas tão complexos juridicamente. Por isso que o senhor foge do juridiquês aqui, aborda uma linguagem bem simples e palatável. Exatamente, essa é a ideia. Falta compreensão sobre os limites de atuação do Supremo Tribunal Federal? Porque às vezes a gente avalia as pessoas, o cidadão cobrando algo do Supremo Tribunal Federal que não compete ao Poder Judiciário, que é de uma outra esfera, de um outro poder. Sem dúvida. Falta muita compreensão sobre o que o Supremo faz, não faz. Recentemente nós tivemos o caso que repercutiu bastante sobre o fato de o Supremo validar o procedimento de cobrança das alienações fiduciárias, que são uma modalidade de crédito que todo mundo que já comprou um carro ou já comprou um imóvel no Brasil fez uma alienação fiduciária na vida. O Supremo disse, isso é constitucional. Muita gente repercutiu isso dizendo, olha que absurdo, o Supremo está permitindo que os bancos cobrem dívidas. Quem permitiu foi o legislador há 20 anos atrás. O que havia era um questionamento. O Supremo disse, essa é uma opção legislativa legítima, quem decide como dívidas são cobradas é o legislador, não é a Constituição. Então, isso repercutiu muito mal. O ministro Barroso, inclusive, divulgou um informe explicando isso para a sociedade. Então, não é fácil comunicar casos jurídicos. Tudo bem que nós do direito também a gente não ajudava muito. Nós sempre gostamos de falar difícil, complicado, a gente não ajudava muito. Esse movimento de simplificação da linguagem jurídica é muito recente. Então, nós estamos tentando. Agora, falando do fenômeno dos juízes se tornarem muito conhecidos do grande público. Isso acontece também em outros países também, né? Inclusive, motivou a nova edição do qual o ministro eu sou agora inglês. Isso mesmo. Na verdade, tanto o crescimento da atuação do judiciário quanto a visibilidade pessoal dos juízes e o interesse na vida pessoal dos juízes me motivou a escrever um pouco mais sobre isso, trazer essa mesma ideia, mas para o público estrangeiro que se interessa pelo Brasil. Há muito interesse pelo Brasil fora do país. Eu estudei um tempo fora do país e há muito interesse tanto do público acadêmico quanto do público em geral de entender o que acontece no Brasil. E tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a visibilidade das indicações para a Suprema Corte, a visibilidade das pessoas que são os juízes das Supremas Cortes é muito maior hoje. Tanto por causa da televisão, quanto por causa da internet, quanto porque as pessoas começaram a entender que essas pessoas mudam muito a vida de todos nós. E o que o senhor avançou aqui nessa edição em inglês? A capa é até um pouco diferente, vou pegar aqui para mostrar. Esse já vai até 2022. Isso. Né? E aí o senhor fala da pandemia, avança em outros casos que foram julgados e que não estão nesse livro aqui, que é um pouco mais antigo. Exatamente. Conta pra gente. O Supremo mudou muito, como todo o judiciário mudou na pandemia. É um mundo é o judiciário digital, como diz o ministro Luiz Fux, é o judiciário 4.0, né? É uma nova e diferente dinâmica de julgamentos. Foram muitos os casos da própria pandemia. Essa também foi um ônus que caiu muito sobre os ombros do Supremo Tribunal Federal. Como havia muitas divergências políticas sobre os rumos da pandemia,
Muita coisa da pandemia foi judicializada. E a gente precisa lembrar que o Supremo, como qualquer órgão da jurisdição, é inerte. O que significa que, se ele está julgando alguma coisa... Ele foi provocado. Alguém trouxe isso para cá. O Supremo não sai pela rua procurando casos para atuar. Alguém trouxe isso para cá. Se um dia alguém parar de trazer casos para cá, nós vamos encontrar todos os ministros aqui na biblioteca estudando, escrevendo artigos, porque eles não vão ter mais nada para fazer. Os casos não brotam aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, se há uma reclamação sobre judicialização da política, sobre ativismo judicial, ela sempre tem que ser ponderada por essa observação. O judiciário não ativa nada. Quem ativa o judiciário são outros agentes da sociedade. Perfeita essa sua colocação. Como guardião da Constituição, ele precisa dar respostas, né? Ele é obrigado a dar as respostas. Doutor Edilson Vitorelli, o papo tá ótimo, mas eu vou pedir licença rapidinho para a gente fazer o intervalo e já voltamos a conversar, viu? O Iluminuras faz uma breve pausa e volta em instantes. O Iluminuras está de volta e hoje o meu convidado é o desembargador do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, o professor e escritor Edilson Vitorelli. Vamos continuar falando do Qual Ministro Eu Sou, daqui a pouquinho a gente vai para as outras obras. O senhor traz aqui no livro uma brincadeira aqui, uma curiosidade, né? Se Barão de Montesquieu tivesse vivo aqui para compreender o Brasil de 2023-24, ele ficaria um pouco perdido, né? Ficaria. Montesquieu é o filósofo francês que delineou pela primeira vez a tripartição de poderes que orienta o Estado moderno. E Montesquieu escreveu que o juiz não era nenhum problema o judiciário, porque o juiz não era mais que a boca inanimada da lei. Porque naquela época eles acreditavam que era possível escrever uma lei clara o bastante para que ela não precisasse de nenhuma adaptação, de nenhuma interpretação para ser cumprida. Só que isso é uma grande bobagem, é claro. Isso era o que se acreditava lá no final do século XVIII, início do século XIX. Qualquer norma, qualquer texto precisa de contexto. Qualquer texto só é passível de compreensão se a gente consegue entender o conteúdo do que está ali, o momento histórico em que ele foi escrito, para que ele foi escrito. Então, eu sempre digo aos meus alunos que a norma jurídica mais simples do direito brasileiro é uma que só tem 2 palavras: matar alguém, que é o artigo 121 do Código Penal. Para você entender essa norma, você tem que saber o que é matar, o que significa saber quando começa a vida, quando termina a vida, quem está vivo, quem não está vivo, e também precisa saber o que é alguém. Alguém foi um conceito que mudou muito ao longo dos séculos, né? É uma norma muito simples, que você não aplica sem interpretação. Bom, você já está pensando numa nova edição de Qual Ministro Eu Sou? Lançou uma em inglês? Já está no radar aí, novo projeto? Novos projetos são sempre difíceis, né? Porque tem muita coisa para fazer. Muitos processos? Muitos processos para resolver. A gente tem avançado bem no tribunal, mas ainda faltam muitos e a gente tem se esforçado muito para dar a Minas Gerais a resposta que justificou a criação do tribunal, a imensa demanda de processo que a Justiça Federal tem em Minas. Mas quem sabe, me inspirou muito escrever em inglês, eu recebi muitos bons feedbacks de professores estrangeiros que leram o livro e acho que trazer agora a nova edição com os novos ministros, os novos casos, esse novo momento para o português, será o meu próximo passo. Bom, esse aqui é apenas um livro do professor desembargador Edilson, mas temos outras obras, inclusive o senhor tem inúmeras participações também, colaborou em livros. Sim. E tem um aqui que é muito especial sobre processo, que recebeu um prêmio assim, que está ali entre o top, os 10 mais a nível mundial, não é isso? Conta pra gente, eu estou me referindo ao Devido Processo Legal
coletivo. Esse livro foi minha tese de doutorado na Universidade Federal do Paraná. Ele nasceu a partir da minha prática, da minha vida, anterior à minha vida atual, que foi no Ministério Público Federal. Fui procurador da República por 15 anos, antes de me tornar desembargador, e eu tive a alegria de desenvolver toda a minha vida acadêmica, literária, escrevendo sobre o que eu faço e fazendo aquilo que eu escrevia. E eu sempre trabalhei no Ministério Público Federal com ações civis que são voltadas para grupos, ações civis de natureza coletiva. E essas situações sempre me atraíram muito, as dificuldades que esses processos implicam, porque, na verdade, nós, Ministério Público, eu, à época, Ministério Público, estamos lá pedindo algo que não é para mim. Quando a gente tem um processo individual, a própria pessoa está pedindo o que ela quer. Não existe esse problema. Num processo coletivo, você tem uma entidade, que é o Ministério Público, por intermédio de uma pessoa que às vezes nem sabe onde é a cidade que está tendo o problema, porque está distante, naturalmente, pedindo algo em favor daquela comunidade. E aí, a ideia aqui foi escrever um pouco sobre o que é o devido processo nesse cenário, em que essas comunidades que vão ser beneficiadas por uma eventual decisão de procedência também precisam ser ouvidas, também precisam ter algum grau de participação nesse processo. E aí foi um trabalho que me fez ir para os Estados Unidos, eu estudei fora, construí a obra e ela acabou ficando conhecida depois por causa disso. E a obra é vencedora do prêmio Mauro Capelletti, que é concedido pela Associação Internacional de Direito Processual, é isso mesmo. Existe uma associação de professores de processo no mundo, né? A cada 4 anos eles escolhem o melhor livro daquele quadriênio, escrito por um autor com menos de 40 anos. E aí é uma eleição mundial, envolve um júri de professores do mundo, e aí em 2019 esse meu livro foi escolhido como o melhor livro de processo do mundo. Ele é a única obra em língua portuguesa que já obteve esse prêmio. Em todas as demais edições, as obras premiadas foram em outros idiomas. E obviamente que para mim isso foi uma alegria muito grande, mas acho que também é importante para o direito brasileiro, porque destaca a produção intelectual brasileira fora do Brasil. Nós sempre fomos, historicamente, um país onde o ensino jurídico foi focado na importação de pensamento estrangeiro. E é interessante, em alguma medida, a gente vê o pensamento brasileiro sendo agora exportado para outros países, como vários outros autores e professores também têm feito. Perfeito. Agora vamos para esse aqui, processo coletivo e direito à participação. Essa ilustração é muito bonita, chama muita atenção a capa, né? Isso traz aqui técnicas de atuação interativa em litígios complexos. Isso se refere a essas ações coletivas na época do Ministério Público. Esse livro nasceu, ele é uma coautoria com José Orismar Barros, que é do Ministério Público de Minas Gerais, e ele nasceu da minha e dele, né, da nossa atuação nos casos dos desastres de Mariana e de Brumadinho. Como nós atuávamos nesses casos, nos preocupava muito algo que eu já trazia no livro anterior, que era a participação dos grupos sociais afetados. Como construir isso, por exemplo, no desastre de Mariana, numa bacia hidrográfica afetada em mais de 700 quilômetros, mais de 1 milhão de pessoas que tiveram prejuízos muito variados e diversos entre si. Você tem desde pessoas que morreram, até pessoas que perderam todo o seu patrimônio, pescadores que não puderam pescar, e tem impacto turístico lá no Espírito Santo, onde o rio desagou. 3 anos depois a gente tem Brumadinho, o caso o maior desastre em termos de perda de vidas, né? O maior desastre ambiental da história do Brasil em termos de perda de vidas, 272 pessoas mortas. E também a mesma nossa preocupação permanecia, como ouvir essas pessoas, como fazer com que o processo reflita em alguma medida, o processo coletivo reflita em alguma medida o que essas pessoas querem. E aí eu e Zé Orismar escrevemos um pouco mais sobre as estratégias que nós usamos. Esse livro tem uma peculiaridade, ele já foi escrito
pós-pandemia. E aí a gente tem agora técnicas participativas com tecnologia. Ninguém fazia live para informar ninguém sobre nada. Nós, no caso de Brumadinho, fizemos várias lives para a população, para que a população pudesse, nos seus celulares, entender o que estava acontecendo no processo. Hoje, depois que nós fizemos o acordo de Brumadinho, o acordo tem o site do acordo. O acordo tem um site só dele, para as pessoas saberem o que está acontecendo no acordo, o que está se desenvolvendo, quais são as ações. Então, fazer as pessoas entenderem o direito e participarem do fenômeno jurídico, em alguma medida, sempre fez parte da minha trajetória. O senhor também é autor de artigos e outras publicações sobre indígenas, né? Essas pautas ligadas a minorias, quilombolas, né? Sempre esteve no radar do senhor, né? Direitos e garantias fundamentais. Quando eu fui, minha primeira lotação no Ministério Público Federal foi em Governador Valadares, em Minas Gerais. E a sede da FUNAI, que responde pelos estados de Minas e Espírito Santo, fica em Governador Valadares, que está a meio caminho de Vitória e Belo Horizonte. E aí eu atuava, então, por estar lotado lá, com as populações indígenas do estado de Minas Gerais, que são populações muito invisibilizadas no estado. A gente geralmente associa as populações indígenas aos estados da região norte, então não há muita visibilidade, mas ao mesmo tempo são populações muito interessantes, com muitos aspectos culturais muito preservados, muito ricos, e por causa disso eu fiz questão de visitar todos eles, fui a todas as terras indígenas, conheci as pessoas, vivi um pouco dos problemas deles, e aí comecei a escrever. Não havia nenhuma obra editada naquele momento sobre o Estatuto do Índio, né, a Lei 6.001, e eu resolvi, então foi meu primeiro livro, de autoria singular, foi um comentário ao Estatuto do Índio. Ele chegou até a 4ª edição, depois eu escrevi um comentário sobre o Estatuto da Igualdade Racial e o tratamento das comunidades quilombolas nesse contexto da igualdade racial, também chegou à 4ª edição. Aí depois o processo civil me engoliu e eu não consegui mais atualizar esses livros. Quem sabe também tá na fila, né? Tá na fila. Eu vivo dizendo aos meus alunos, não, calma que tá na fila, vai chegar. Os próximos projetos, né? Bom, a gente está falando sobre os seus livros, suas publicações. Agora eu quero saber o que o senhor está lendo, o que o senhor gosta de ler nas horas vagas, obras jurídicas ou foge um pouquinho desse gênero? Quais são os autores? Você vai achar muito curioso. Eu gosto muito de ópera. Eu gosto muito de ópera, a minha esposa é musicista, sempre gostei muito de ópera, então eu leio bastante sobre ópera, eu tenho uma coleção de óperas muito grande até, sei que o ministro Félix Fischer, agora aposentado do STJ, também gosta muito de ópera, então a ópera sempre foi uma grande paixão na minha vida, eu estudo, leio bastante sobre ópera, nos momentos em que eu não estou trabalhando com direito e lendo conteúdo jurídico. Fora isso, eu gosto de assistir e ler só coisa boba mesmo, porque eu digo para os meus alunos... Exatamente, eu não quero nada engrandecedor, eu quero alguma coisa bem simples. Mas eu tenho lido muito sobre economia, sobre comportamento, gosto de Agatha Christie, gosto de coisas para me tirar um pouco do mundo. Maravilha, muito obrigada pela sua disponibilidade em participar conosco aqui na Biblioteca Vitor Nunes Leal. Falamos dele, né? Nosso mineiro, Vitor Nunes Leal. Exatamente, ministro de ontem, hoje e sempre do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada, parabéns pelas suas obras, pelo seu trabalho, doutora Edilson. Obrigado, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com você. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais um programa Iluminuras. Temos um encontro marcado na próxima semana, eu te espero até lá.